Então vamos lá. Na aula de hoje, vamos falar um pouco sobre patologia óssea não odontogênica, que é um grupo de lesões, doenças, que tem como principal característica a alteração óssea. Temos uma gama de doenças vinculadas a essa categoria, entretanto, eu selecionei algumas para a gente fazer o estudo hoje. A primeira delas é o cisto ósseo simples, que tem alguns sinônimos para esse tipo de alteração, como o denominado cisto ósseo traumático, hemorrágico, solitário ou ainda cavidade óssea idiopática. Esse cisto ósseo simples tem como definição pela Organização Mundial de Saúde como uma lesão óssea não neoplásica que apresenta uma cápsula tênue, sem epitélio. Esse conceito ele é um pouco contraditório no sentido que a alteração recebe o nome de cisto, entretanto não tem a característica mais conhecida para se determinar cisto, né? Mas é o que a maior parte da literatura indica, apesar de não ter uma cavidade contida com epitélio, é denominado dessa forma. Representa aproximadamente 1% de todos os cistos maxilares. Comumente, os indivíduos jovens são mais acometidos, principalmente durante a segunda década de vida, geralmente em achados de imagens onde o paciente vai fazer a documentação ortodôntica. Então, muitas vezes aparecem essas lesões nesse interim, onde o paciente faz uma panorâmica para avaliação inicial com indicação de tratamento ortodôntico, aí descobrem as lesões. A mandíbula usualmente é mais afetada, 75% do sítio anatômico mais prevalente, e não existe predileção pelo gênero. A etiologia e a patogênese própria do cistócio simples é desconhecida, mas se acredita que a origem talvez seja traumática, oriundo da formação de um coágulo que proporcione a osteólise e a formação da cavidade óssea. Como características clínicas, temos que é um cisto assintomático, frequentemente é diagnosticado em exames radiográficos de rotina, sendo os sintomas raros. E, quando ocorrem, pode-se encontrar dor, aumento de volume, parestesia e fratura patológica. Isso quando ele tem um crescimento acompanhado por anos. Isso pode vir a acontecer. Como características radiográficas, temos que é uma lesão radiolúcida, bem definida, unilocular, delimitada por uma fina cortical, que a gente consegue ver nessa radiografia panorâmica, essa lesão radiolúcida bem definida, localizado inferiormente aos dentes anteriores e inferiores. E outra coisa interessante é que a lesão apresenta esse aspecto desenhando o ápice dos dentes, esse aspecto que a gente chama de festonado ou recortado. E muitas vezes a expansão óssea pode ocorrer e raramente evidencia-se reabsorção dos dentes, das raízes dentárias associadas à lesão. Então, nesses casos, é mandatório, durante a investigação, realizar teste de vitalidade pulpar. Geralmente, os elementos vão ter vitalidade pulpar presente, mostrando que a lesão não tem etiologia dentária, tanto que é uma lesão chamada óssea não odontogênica, né? Por isso que não tem essa correlação. E é um diagnóstico de exclusão, fazer o teste de vitalidade pulpar adjacente aos dentes que estão próximos à lesão. Então aqui tem a abordagem cirúrgica, com osteotomia,
e o tratamento é essa abordagem cirúrgica mesmo. Aqui outra radiografia mostrando a lesão cística, radiolúcida, festonando as raízes dos dentes. Aqui realizando uma manobra interessante até para diagnóstico diferencial. Então, antes da abordagem cirúrgica propriamente dita, como aqui mostrado, né? Essa curetagem realizada aqui nessa lesão cística, antes de se fazer a abordagem cirúrgica, a osteotomia, o ideal é se fazer uma punção aspirativa, até para descartar outras lesões intraósseas, como o cisto ósseo aneurismático, o, o hemangioma intraósseo, que são lesões mais sangrantes e mais importantes que essa. Aqui em outra visão, mostrando a cavidade óssea evidente, e o tratamento é esse: abertura com curetagem vigorosa, formação do coágulo. Geralmente o material curetado, nós vamos encontrar um tecido ósseo associado a uma fina membrana de tecido conjuntivo fibroso, que a gente vê aqui nessas fotomicrografias. E mais uma vez, o que caracteriza bem o cisto ósseo simples é a ausência desse revestimento epitelial, que é inerente de outras lesões císticas. Então a gente vê aqui o tecido conjuntivo fibroso associado ao tecido ósseo normal. O tratamento, como eu tinha mencionado, é a ressecção, a curetagem, enxerto ósseo. Outros realizam injeção de corticoide para que essa lesão ela regrida com mais rapidez. E mais recentemente, injeção de medula óssea autóloga, justamente para acelerar a formação óssea. Mas como tratamento mais indicado, na maioria dos casos, é a exploração cirúrgica da cavidade cística. E muitas vezes, depois dessa exploração, é indicado o acompanhamento radiográfico em curtos intervalos de tempo a cada 3 meses, no caso, durante um ano. Depois de um ano, pode-se fazer a cada 6 meses. E durante a cada 6 meses, vinculados a um ano, anualmente, até a lesão regredir por completo. Então, a gente já vê aqui, durante o período de 3 meses, uma melhora significativa da rarefação óssea oriunda do tratamento de curetagem para esse cisto ósseo simples. Aqui outras lesões também, indicado curetagem, a gente vê já uma melhora significativa da área. Dúvidas, perguntas? Dando continuidade, temos cisto ósseo aneurismático, que é uma lesão óssea benigna. O importante componente conceitual é que ela é osteolítica, de crescimento geralmente rápido e localmente destrutivo, que pode simular fisiopatologicamente lesões com características malignas. Geralmente é um cisto incomum, apenas 1,4 casos para 100 mil indivíduos, o que representa 1% dos tumores ósseos de um modo geral. Geralmente a maior incidência é em crianças e adultos jovens. O sítio anatômico mais prevalente é a mandíbula, pequena prevalência pelo sexo feminino, e como etiologia desse cisto ósseo aneurismático, nós sabemos que essa etiologia ou patogênese é bem controversa, mas os estudos apontam que distúrbios hemodinâmicos do osso, na forma de uma oclusão venosa súbita, o que pode favorecer o desenvolvimento de um desvio artério-venoso, provocando a própria alteração. E sendo a traumática, a etiologia menos considerada pelos autores. Como características clínicas, sabemos que a exuberância de sinais e sintomas é escasso, geralmente dor e tumefacial se desenvolvem rapidamente, associado com parestesia, crepitação e compressão, sendo mais raros. Mas sabemos que, em muitos casos, as lesões podem ser inaparentes, como é o caso dessa alteração aqui, que a gente vê um apagamento do fundo de vestíbulo bem discreto, ou lesões mais
exuberantes, como é o caso dessa alteração aqui, comprometendo já o ramo e o corpo da mandíbula. Como características radiográficas, podemos ver lesões uni ou multiloculares, dando uma aparência que lembra favo de mel ou bolhas de sabão. A gente tem aqui essa característica, nesse caso aqui é unilocular, nesse outro caso a gente já vê multilocular, já com a progressão bem evidente, com alteração bem típica da basilar, da mandíbula, uma lesão importante, que muitas vezes tem uma característica denominada de degeneração balonizante. Ou a gente pode ver também que essa degeneração balonizante, ou também conhecida como de sopro para fora, por conta da alteração vascular importante, provocando a osteólise. Então veja que já tem nessa tomografia, nesse corte axial, a gente consegue ver, nesse corte aqui frontal, a gente consegue ver a lesão com essa característica balonizante e esse sopro de dentro para fora, com uma destruição óssea bem importante já do corpo e do ramo da mandíbula. Na no exame histopatológico, podemos ver espaços cheios de sangue não coagulado, de tamanho variado, um tecido fibroblástico celular bem importante, que contém células gigantes multinucleadas, e trabéculas de osso osteoide medular, ou seja, um osso ainda imaturo. E a aparência cirúrgica, durante a intervenção para tratamento, é interessante observar que existe um sangramento profuso, que lembra a esponja embebida em sangue venoso, que pode produzir uma hemorragia demorada. Por isso que muitas vezes, para realização da enucleação desse cisto, é importante ter importantes formas de controle hemostático. Então a gente usa geralmente esponjas de fibrina, faz cirurgia com crioterapia também. Outro componente também que é utilizado bastante são as ceras ósseas para conter o sangramento. Então a gente tem aqui fotomicrografias mostrando a lesão, extremamente com infiltrado fibroblástico importante, célula gigante multinucleada, a gente vê várias aqui, vários fibroblastos, uma vascularização bem abundante, é o que caracteriza também a alteração histopatológica do cisto ósseo aneurismático. E como tratamento, temos a curetagem ou enucleação, completados por criocirurgia por conta da contenção do sangramento, da hemorragia cirúrgica que a gente vai ter bastante profunda durante o ato cirúrgico. Muitos também fazem injeção percutânea de esclerosantes vasculares para justamente conter essa hemorragia transcirúrgica. No passado se realizava muito embolização com álcool polivilínico. Entretanto, essa associação separado ou única, né, poderia provocar uma recanalização das artérias e revascularização do cisto quando realizado isoladamente. Então, poderia ter recidivas com essa prática. Então, quase que não se usa mais. Geralmente, a injeção percutânea de esclerosantes é mais indicado, ou a crioterapia associada a essa curetagem ou nucleação. Também não se indica mais a radioterapia para esses casos, que no passado era indicado, então não se utiliza mais por conta da possibilidade de desenvolvimento de sarcomas pós-radiação. Então a gente tem aqui o transcirúrgico, de um cistócio aneurismático, veja que tem esse sangramento profundo, que a gente denomina como esponja embebida em sangue venoso, ou então a gente denomina de sangramento em lençol, né? Aquele sangramento que sai pela medular óssea, que muitas vezes a gente não consegue fazer sem manobras próprias, né? Sem um manejo adequado para a hemostasia, o controle dessa hemorragia.
A gente consegue ver aqui maior aumento. Aqui a gente consegue, no primeiro caso, ver que após a intervenção, a curetagem, houve remissão, um tratamento bem importante da condição. E para o segundo caso, que era mais grave, se optou fazer punção. Então a gente se deflagrou realmente que estava diante de um cistiose aneurismático devido a essa profusão de enchimento da seringa na punção. Isso é bem característico. Então, após a incisão extraoral, foi observada a lesão osteolítica com fratura patológica, e nesse caso se optou fazer uma hemimandibulectomia com reconstrução com placa. Então, em muitos casos, isso pode acontecer. Já outras quatro lesões ósseas importantes, que vamos ter dificuldades muitas vezes de determinar o diagnóstico, porque elas são bem semelhantes, são bem parecidas entre si, são essas lesões aqui. O osteoblastoma, o osteoma osteoide e o cementoblastoma. Então, a fim de possibilitar o aprendizado, eu fiz um diagrama mostrando as diferenças entre esses quatro grupos de lesões, né, norteado pela definição, características clínicas, a epidemiologia, características radiográficas histopatológicas e tratamento. O que mais chama a atenção para essas quatro condições é que o cementoblastoma, também chamado de cementoma, ele difere um pouco dos outros três, mas entra como diagnóstico diferencial, porque na verdade ele representa um tumor odontogênico. Né? Ele não é um tumor ósseo isolado, ou seja, a gente não considera ele uma doença óssea específica, por ele ter um fundo odontogênico associado. Então, geralmente, a gente trata mais ele em tumor odontogênico próprio, né? Que é raro, e muitas vezes ele está vinculado ao próprio dente. Então, é fácil, muitas vezes é fácil dar o diagnóstico, por exemplo, radiográfico do nosso cementoblastoma, porque ele geralmente vem com essa associação, com essa anquilose, com essa fusão com o dente em questão, né, por ser uma lesão, um tumor benigno associado ao cemento. Então a gente tem essa característica mais marcante. Já os outros três, o osteoma osteoide e o osteoblastoma, eles são mais parecidos entre si. Lembrando que o osteoma osteoide e o osteoblastoma, eles são também tumores ósseos benignos, e o que vai diferenciar um do outro, geralmente, é o tamanho e a sintomatologia. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um osteoma osteoide, que geralmente eles não excedem mais que 2 centímetros. Já o osteoblastoma, que a gente vê aqui, ó, ele excede, ele é muito maior. Outra coisa também inerente à diferenciação entre o osteoma osteoide e o osteoblastoma é a sintomatologia. Geralmente, o primeiro, que eu falei agora, o osteoma osteoide, que é esse aqui, a dor está vinculada geralmente à associação ao turno noturno. Já o osteoblastoma, a dor está associada ao período diurno. Outra coisa também que pode marcar é que o osteoma osteoide, por ser uma condição mais inflamatória, porque muitas vezes a área onde existe a lesão, os pacientes reclamam de edema e maior sensibilidade. Então, com isso, geralmente, essa dor associada à lesão, ela é aliviada com os salicilatos. Já o osteoblastoma não passa, não cessa. Geralmente é indicado mais próprios para esse tipo de alteração os analgésicos próprios, como o dipirona, por exemplo. Outra coisa também interessante, diferencial entre um e outro, por eles se parecerem bastante, está relacionado mais ao público jovem, o osteoma osteoide, já o osteoblastoma, um pessoal acima da 30ª década de vida. Outra coisa é com relação ao histopatológico. O osteoma osteoide, por ter essa característica clínica de dor noturna e uma inflamação mais inerente, nós vamos encontrar nervos periféricos concentrados.
na histopatologia, diferentemente do osteoblastoma, que a gente não vai perceber. Então, eles têm essas diferenciações típicas. Já o osteoma, ele vai geralmente se apresentar como uma lesão múltipla, associada muitas vezes a síndrome. Então, a gente lembra da síndrome de Gardner, né, a polipose intestinal, que está associada a múltiplos osteomas. Então, os pacientes podem ter múltiplas lesões isoladas dessa forma, o que vai caracterizar o tipo de alteração lá presente. Então, mais uma vez mostrando, vejam que radiograficamente eles podem ter semelhanças, lembrando que os osteomas têm uma radiopacidade maior, o osteoma osteoide também, bem circunscrito. Já o osteoblastoma não, ele já vai ter uma radiopacidade mais evidente, né? Quando comparado com o osteoma osteoide. Professor, E o cementoblastoma não, está associado ao dente. Pode falar. a Daniela perguntou no chat qual é a síndrome associada ao osteoma, que ela não entendeu. Ah, síndrome de Gardner. Obrigada. Ou polipose intestinal também, né? Tem os múltiplos osteomas e associados. E para finalizar, temos o querubismo, que tem como sinônimo a displasia fibrosa familiar. É uma doença genética hereditária rara, ocasionada por anomalias faciais, pelo crescimento ósseo anormal da face, né? Entretanto, outros ossos podem estar alterados. A doença é assim chamada devido à semelhança facial com os anjos querubins, onde os pacientes vão apresentar um rosto oval e bochechas bem salientes. É o que a gente vê aqui nessas figuras, nessas ilustrações. É, Geralmente, o diagnóstico se faz pela primeira década de vida e as alterações progridem até a puberdade e então estabilizam-se e regridem lentamente. Então, veja que muitas vezes o acompanhamento desse paciente ele é muito evidente nessas primeiras fases da vida até se acompanhar o estabelecimento da puberdade. Muitas vezes, esse tipo de alteração está associada a outras síndromes, como essas daqui mencionadas, a de Ramon, a de Jaffe-Capanese e tipo Noana. São as mais conhecidas. Lembrando que a de Jaffe-Capanese é a mais vinculada ao querubismo. Os aspectos clínicos típicos essa semelhança facial com os anjos querubins, expansão da mandíbula e maxila são bilaterais. Isso marca o diagnóstico clínico e, de certa forma, é patognomônico para esse tipo de alteração. Outra coisa interessante é que essas lesões, por ter esse crescimento exuberante, são indolores e pode acontecer também retração da pálpebra, o que a gente lembra o olhar de sol poente, vinculado e caracterizado aqui nessas ilustrações. De acordo com a severidade da lesão, pode haver, por exemplo, alterações odontogênicas importantes, como, por exemplo, a ausência de germes dos dentes permanentes, né? Esfoliação precoce dos decíduos e também reabsorção radicular em dentes decíduos e permanentes. Podem também ser encontradas deformações no palato, impacção dental levando a maloclusão, distúrbios oculares e muitas vezes também obstrução respiratória e prejuízo da audição. Então vejam que essa expansão da face pode provocar diversas alterações típicas. E como diagnóstico, como eu tinha falado anteriormente, não apresenta as dificuldades para ser efetuado por conta da presença de familiaridade, né? Essa simetria e bilateralidade, elas são patognomônicas, o que a gente vai realmente, muitas vezes, não solicitar exames específicos para diagnóstico, apenas para acompanhamento e muitas vezes para controle da doença.
Como características radiográficas principais, nós temos a radiolucência multiloculares, seja no crânio, na mandíbula, na maxila. Um aspecto conhecido, por exemplo, como flocos de algodão, principalmente nos ossos planos do neurocrânio, ou bolhas de sabão, como indicado aqui nessa radiografia panorâmica. Geralmente a mandíbula ela vai ter um crescimento, né, de alteração a partir do ângulo mandibular e muitas vezes no decorrer do tempo essa lesão ela pode se expandir por todo o corpo e ramo e o mais interessante por conta do tipo de ossificação que é diferente, o côndilo é poupado, é preservado, o côndilo mandibular. Com relação às características anatomopatológicas, nós vamos encontrar um estroma fibroso extremamente vascularizado, células gigantes multinucleadas, depósito de hemosiderina, por conta dessa abundante vascularização, e durante a ossificação vamos encontrar linhas sementárias basofílicas, o que a gente determina essas linhas aqui, ó, muito bem caracterizadas nessa fotomicrografia, é um componente chamado em mosaico, ou quebra-cabeça, né? Provando que o tecido ósseo ainda está imaturo, né? Teve essa neoformação atribuída, né? Esse tecido lamelar está associada a essas linhas sementárias, o que dá essa alteração específica chamada em mosaico. Para tratamento, é sabido que a radioterapia, como no passado, né, que era introduzido, era indicado, atualmente é contraindicado, devido à formação também de lesões malignas para aquela área específica. Para controle da doença, até que os pacientes alcancem a puberdade, tenham uma qualidade de vida melhor, não tendo tanta alteração estética e também tanta perda da função, é usada a calcitonina, para melhorar o turnover, né, o padrão de ossificação dos ossos. O controle da higiene oral também ele é bem indicado, né, devido às alterações de maloclusão que possa existir. E o tratamento cirúrgico, muitas vezes, ele é indicado nessa fase quando existe crescimentos muito aberrantes, fazendo-se o tratamento estético, curetagem para o contorno da cortical, ali que está em exuberância, né, que cresceu demais, e muitas vezes é também indicado a exodontia para tratamento com relação à ortodontia desses pacientes. Vale lembrar que nessa fase de evolução da doença, esses tratamentos são paliativos, que o ideal é se estabelecer o crescimento ósseo do indivíduo para fazer os reparos no segundo tempo. Ok?